O cruzeiro deslizava silenciosamente pelo Atlântico Sul, e eles, antes mesmo de saberem os nomes, reconheceram a solidão um do outro. A respiração suspensa, antes que as mãos se tocassem, o sentimento não dito. Naquela noite, a escolha chegou tarde demais. Teria sido amor ou a mais bela ilusão criada pela solidão na maturidade? Uma história que se torna mais inesquecível por ter terminado. Agora, a verdade daquela noite começa a se desvendar. Naquela noite, o mar estava calmo, mas o coração dela não. Apoiada na amurada do cruzeiro, ela observava o luar se quebrar sobre as ondas, lembrando-se do olhar dele que a havia roçado momentos antes. Não houve uma única palavra, mas aquele olhar era profundo e lento, como uma pergunta antiga. No momento em que ainda nem sabiam o nome um do outro, o ar já fluía em um ritmo diferente, como se não o acaso, mas um destino inevitável os tivesse reunido naquele mesmo convés. Ela admitia para si mesma que esta viagem fora uma escolha para esquecer a solidão por um tempo. O tempo na terceira idade era mais longo do que ela pensava, e as noites, especialmente silenciosas. Em uma tarde, durante uma sequência de dias em que se sentia sozinha mesmo no meio da multidão, ela embarcou neste cruzeiro. Acreditava que o mar seria uma cura e que as ondas cobririam os dias passados, mas o mar, em vez de apagar memórias, tornou-se um espelho que refletia o fundo de sua alma. Ele foi um encontro repentino. Durante o jantar, sentados em mesas que se roçaram, a ponta de seus dedos se sobrepôs por um instante ao levantarem as taças. Um tremor sutil subiu da palma da mão, pelo braço. Ele apenas ofereceu um sorriso com um pedido de desculpas. Mas aquele sorriso permaneceu estranhamente por muito tempo. Ela sentiu, como uma intuição, que ele também tinha uma história naquela viagem. Afinal, os olhos de uma pessoa contêm muito mais do que palavras. Conforme a noite avançava, o navio ficava mais silencioso, e no convés restavam apenas o vento e o som da respiração. Ele não fumava, e ela também não bebia muito. Mesmo assim, entre os dois havia um calor como se estivessem embriagados. Não estavam próximos, mas parecia que podiam sentir a temperatura do corpo um do outro. Naquela distância, onde as mãos quase se tocavam, ninguém se moveu primeiro. Aquela hesitação era ainda mais intensa. Ela tinha dias passados a proteger, e ele também tinha uma vida para a qual voltar. Por isso, ambos sabiam que aquele sentimento era perigoso. A suspeita de que poderia ser uma emoção provocada pelo espaço confinado do cruzeiro, um palco irreal sobre o mar, passou por suas mentes. Mas essa suspeita se dissipava facilmente diante da voz baixa dele e do seu hálito que roçava o ouvido dela. Será que, quando esta noite passar, poderemos voltar como se nada tivesse acontecido? Ela se perguntava, mas seu coração já estava dando a resposta. Ele não perguntou sobre a história dela. Ela também não investigou seu passado. Em vez disso, eles se leram no silêncio. O vento que tocava as costas de suas mãos, o ritmo das ondas, a música suave de uma bossa nova que vinha de longe, tudo tornava a tensão entre eles mais nítida. No momento em que seus olhos se encontraram, eles souberam sem precisar de palavras. Este encontro poderia não terminar como um simples acaso. Ela pensou de repente. A solidão na maturidade seria perder até mesmo a possibilidade de sentir alguém novamente? Se sim, talvez este momento fosse uma oportunidade de recuperar um sentido perdido. O olhar dele percorreu lentamente o rosto dela, e ela virou a cabeça ligeiramente, sabendo que aquele pequeno movimento poderia quebrar a distância entre os dois. A iluminação do convés piscou uma vez, e o mar mergulhou em uma escuridão profunda. Ele deu um passo à frente, e ela não recuou. Um instante antes que as mãos se tocassem, um instante antes que as respirações se cruzassem, eles pararam ao mesmo tempo. Era o momento da escolha. Deixar esta noite apenas como uma lembrança ou gravá-la, como uma cena inesquecível para toda a vida. E foi exatamente nesse momento que a buzina do navio soou, cortando o ar tenso. Aquela noite ainda não tinha acabado. E algumas memórias, desde o momento em que começam, já estão destinadas a serem inesquecíveis. Mesmo depois que o som da buzina desapareceu, ele permaneceu no mesmo lugar por um tempo.
como se aquele som não os tivesse trazido de volta à realidade, mas, ao contrário, os tivesse aprisionado em um silêncio ainda mais profundo. Ela recompôs a respiração e segurou a amurada novamente. A sensação do metal frio na palma da mão contrastava com o ar quente de momentos antes, deixando sua mente ainda mais confusa. Está com frio? A voz dele era baixa e cuidadosa. Ela balançou a cabeça. Na verdade, o que estava frio não era o ar, mas os sentimentos não ditos. Ele ofereceu seu paletó, mas ela hesitou por um momento antes de não aceitar. Naquela pequena recusa havia distância, razão e uma linha que ela ainda não estava disposta a cruzar. Ele sorriu, como se entendesse. Os dois começaram a caminhar lado a lado. Sob a iluminação que se estendia pelo convés, suas sombras se alongavam. A distância era tal que os ombros quase se tocavam. Embora os passos não fossem intencionalmente sincronizados, a caminhada seguia um ritmo estranhamente semelhante. Ela estava ciente da mão dele, e ele ouvia a respiração dela. Nada havia acontecido, mas parecia que tudo estava acontecendo. Você viajou sozinha? A pergunta dele pareceu casual, mas continha uma cautela subjacente. Ela pensou por um momento e assentiu. Não deu mais detalhes. Ele não perguntou mais nada. Essa consideração, paradoxalmente, abalou seu coração. Eles estavam em uma idade, e em um tempo em que podiam reconhecer os espaços vazios um do outro sem precisar de palavras. De repente, ela sorriu. Um sorriso cuja razão nem ela mesma conhecia. Ele não perdeu aquele sorriso e a observou. As pequenas rugas que se formaram ao redor de seus olhos, a profundidade que apenas alguém que viveu muito tempo pode ter. Nelas, ele não sentiu uma excitação passageira, mas uma atração profunda. Ele já sabia que aquele sentimento não era mera curiosidade. O vento soprou forte, e uma mecha de cabelo dela roçou seu rosto. Naquele instante, a mão dele se moveu quase por reflexo. A mão parou no ar, prestes a arrumar o cabelo dela. Naquele breve momento em que a mão ficou suspensa, seus olhares se entrelaçaram novamente. Ela não se surpreendeu. Pelo contrário, ficou grata por ele ter parado. Naquela contenção, ela sentiu uma emoção ainda maior. Está tudo bem, ela disse primeiro, muito baixo. Não se sabia se aquela palavra era uma permissão, um simples conforto, ou ambos. Ele baixou a mão lentamente. Não tocaram, mas seu coração acelerou como se já tivessem se tocado. Um pensamento de que precisava parar ali, e outro de que, justamente por estar ali, não podia mais parar, surgiram ao mesmo tempo. Eles se sentaram em um banco tranquilo, perto do lounge. A música estava distante, e as risadas das pessoas, fracas. Parecia que apenas naquele espaço o tempo corria mais devagar. Ela segurou a xícara de chá quente com as duas mãos. Aquela imagem, de alguma forma, pareceu-lhe frágil, e ele desviou o olhar. Não queria admitir para si mesmo que estava se aprofundando cada vez mais. Noites como esta ficam na memória por muito tempo, não é? Nas palavras dele, ela levantou a cabeça, porque soou não como uma simples observação, mas como se ele já previsse a despedida que se aproximava. O cruzeiro não para. A viagem tem um fim, e a vida de cada um continuará. Esse fato tornava o encontro mais doloroso, mais doce. Ela respirou lentamente. E por isso, é uma noite em que precisamos ser ainda mais cuidadosos. Ele não sorriu com aquelas palavras. Em vez disso, assentiu. Ambos sabiam. Sabiam que, por mais belo que fosse aquele sentimento, ele vinha com responsabilidades. Por isso, não podiam dar as mãos facilmente, nem podiam virar as costas facilmente. Um breve silêncio se seguiu, mas não era um silêncio desconfortável. As coisas não ditas os envolviam como o ar, e aquele ar era quente. Ele olhou de relance para a mão dela. Os dedos que seguravam a xícara tremiam levemente. Ela também sentia o olhar dele. Aquele tremor sutil de consciência mútua tornava a noite mais profunda. Ela se levantou. Acho que já vou entrar. Aquelas palavras soaram como uma declaração para encerrar a noite, mas ao mesmo tempo deixavam uma brecha para o futuro. Ele se levantou também, mas não a segurou. Em vez disso, deu um passo para trás. Essa escolha o tornou mais maduro, mais perigoso.
Quando chegaram em frente ao elevador, ficaram novamente frente a frente. Uma curta distância, uma respiração lenta. Os poucos segundos antes da porta se abrir pareceram excepcionalmente longos. Ela o olhou uma última vez. Um olhar que era suficiente, mesmo sem palavras. E a porta se abriu. Ela entrou e a porta se fechou lentamente. Antes que a porta se fechasse completamente, seus olhares permaneceram conectados até o fim. Nada ainda havia começado, mas já era uma noite em que muita coisa havia começado. Mesmo depois que a porta do elevador se fechou, ele permaneceu no mesmo lugar por um tempo. Observando o indicador de andar e subir, sentiu como se algo em seu coração também estivesse se distanciando lentamente. Ele precisava se virar. Era o certo a fazer. Mas seus pés não se moviam facilmente, porque o olhar dela ainda pairava no ar. A partir daquele dia, o tempo a bordo começou a fluir com uma densidade diferente. No café da manhã, ela se pegava, evitando o olhar dele para não o encontrar por acaso, mas ao mesmo tempo o procurava. Cada vez que a mão que segurava a xícara de café tremia, ela se lembrava do vento na amurada na noite anterior e da respiração dele. O fato de nada ter acontecido deixava um eco ainda maior. Com ele, acontecia o mesmo. O pensamento de que deveria evitá-la e o desejo de vê-la novamente cresciam na mesma velocidade. Ele tinha uma vida para a qual voltar quando a viagem terminasse. Responsabilidades difíceis de explicar, um passado que não podia ser dito facilmente. Ele mesmo se surpreendeu ao perceber há quanto tempo não olhava para alguém com tanta profundidade. Por isso, era ainda mais cuidadoso. Sabia que aquele sentimento poderia deixar uma ferida antes mesmo de começar. Os dois não marcaram encontros de propósito, mas estranhamente, nos momentos de silêncio, chegavam ao mesmo lugar. A janela da biblioteca, o caminho de passeio pouco frequentado, o convés ao pôr do sol, quando seus olhares se cruzavam, eles acenavam brevemente com a cabeça e não diziam palavras desnecessárias. Aquele cumprimento contido substituía muitas palavras, como uma confissão silenciosa de "eu também estou sentindo". Em uma tarde, o navio avançava lentamente por um mar calmo. Quase não havia vento no convés, e a luz do sol era suave. Ela estava sentada em um banco, olhando o mar, e ele parou a alguns passos de distância. A hesitação em se aproximar se prolongou, até que ela se moveu primeiro, abrindo espaço. Essa pequena escolha o levou até o banco. As palavras não saíam facilmente. Em vez disso, o silêncio preencheu o espaço entre eles. Mas era um silêncio pesado, denso. Ela mantinha as mãos elegantemente sobre os joelhos, e ele se esforçava para não olhar para aquelas mãos. Sentia que, no momento em que olhasse, cruzaria uma linha. Em uma situação em que o coração já havia se inclinado, ele não podia deixar o corpo seguir. "Dormiu bem ontem?" A pergunta dele era rotineira, mas continha uma mistura de preocupação e saudade. Ela assentiu, sorrindo brevemente. "Sim. Melhor do que eu pensava." O que o pensamento significava, ambos sabiam. Que o eco daquela noite poderia ter perturbado o sono. Pouco depois, os dedos dela se moveram pelo banco, um movimento inconsciente. Esse movimento entrou em seu campo de visão, e ele recompôs a respiração. A distância entre a ponta dos dedos dela e a dele era muito curta. Uma distância que, se o vento soprasse, talvez tivessem se tocado. Para manter essa distância, ele se inclinou ligeiramente para trás. Não porque queria se afastar, mas porque sentia que, se se aproximasse, não conseguiria parar. Ela sentiu aquele recuo sutil. Não se sentiu magoada. Pelo contrário, parecia entender o motivo. Pois ela mesma, pela mesma razão, nunca havia estendido a mão primeiro. Por saberem que aquele sentimento não era passageiro, não podiam tratá-lo de qualquer maneira. Se havia coisas que se aprendem com a idade, era precisamente esse tipo de contenção. Quando o sol começou a se pôr, as sombras no convés se alongaram. Ele se levantou e caminhou alguns passos em direção ao mar. Ela o seguiu naturalmente. A distância entre os dois ainda era mantida, mas seus olhares se cruzavam com frequência. Cada vez que os olhos se encontravam,
Frases não ditas colidiam dentro de seus peitos. A sensação de que assim já é suficiente e, ao mesmo tempo, ainda quero saber mais, era mais difícil de suportar do que se pensava. De repente, ele olhou para as costas de sua própria mão e disse, cuidadosamente: quando esta viagem terminar, eu preciso voltar imediatamente. Aquelas palavras eram uma explicação, ao mesmo tempo, um muro. Ela assentiu. Não fez perguntas. Sabia que não perguntar o motivo era a melhor forma de consideração que podia oferecer naquele momento. Em vez disso, ela olhou para o mar e respondeu em voz baixa: eu também. De volta ao nosso lugar. Havia tantos significados contidos naquelas palavras que, por um momento, o ar ficou mais quente. Ele se virou na direção dela, muito lentamente. Ela também não se esquivou. Seus rostos se aproximaram, e eles pararam a uma distância onde a respiração quase se misturava. A mão dele se ergueu, depois parou no ar. Os dedos dela se moveram levemente, e as mãos dos dois se roçaram. Um contato não intencional. Curto, mas intenso o suficiente. Ela baixou o olhar primeiro e deu um passo para trás. Essa escolha não foi uma recusa. Pelo contrário, foi uma escolha para se proteger. Ele também entendeu isso. Por isso, não disse nada. Em vez disso, baixou a cabeça e guardou silenciosamente aquele breve contato em seu coração. O sol se pôs completamente e o mar escureceu-se. Quando a noite chegasse, outra tentação e outra contenção os esperariam. Nada ainda havia sido resolvido. O segredo permanecia, e os obstáculos não haviam desaparecido. Mas uma coisa era certa: aquele sentimento não desapareceria facilmente, e por não ter sido verbalizado, estava se tornando ainda mais profundo. A noite caiu novamente sobre o cruzeiro. As emoções, que haviam sido suprimidas com esforço durante o dia, ergueram a cabeça sob o pretexto da escuridão. A iluminação era mais suave do que durante o dia, e o mar respirava de forma profunda e lenta. Ela ficou parada em frente à porta de sua cabine por um longo tempo, mas finalmente mudou de direção e foi para o convés. Era uma noite em que o sono não vinha. Ou melhor, uma noite em que ela não queria dormir. Ele já estava lá, apoiado na amurada, olhando para o mar. Apenas pela sua silhueta, ela pôde reconhecê-lo. Por um momento, considerou pegar outro caminho, mas seus passos já se dirigiam a ele. A distância entre eles era de apenas alguns passos, e esses poucos passos pareciam estranhamente longos. Quando ela se aproximou, ele não se virou, mas seus ombros se moveram um pouco, como se tivesse sentido a presença dela. Eu sabia que você estaria aqui hoje também. A voz dela era baixa e se infiltrou lentamente no ar noturno. Só então ele se virou. No momento em que seus olhos se encontraram, nenhum dos dois conseguiu dizer nada. Parecia que todas as emoções acumuladas durante o dia vinham de uma só vez, como se mais uma palavra pudesse tornar impossível voltar atrás. Ele se afastou da amurada e ficou de frente para ela. A distância era menor do que antes. O espaço que mantinham de propósito havia sido quebrado naturalmente naquela noite. Ela percebeu o fato, mas não recuou. Em vez disso, recompôs a respiração e olhou diretamente nos olhos dele. Aquele olhar continha perguntas, respostas e também medo. Não sei por que meu coração está tão agitado. As palavras dele fluíram como uma confissão. Ela não se surpreendeu. Pelo contrário, parecia uma palavra que ela esperava há muito tempo, pois ela estava no mesmo estado, uma emoção que nunca imaginara antes do início da viagem. A experiência de uma noite mudara apenas com a presença de alguém. Ela apertou a mão na amurada. Não queria que ele percebesse que ela estava tremendo. Eu também. Foi uma resposta curta, mas continha muito tempo. Solidão, hesitação e a alegria de sentir alguém novamente. Ao ouvir essas palavras, ele fechou os olhos por um momento e os abriu novamente, como se ouvisse o som de algo desmoronando dentro de seu coração. O vento soprou. O lenço dela balançou levemente, e ele, por reflexo, levantou a mão para segurá-lo, mas parou, desta vez também. Como sempre, a mão pairou no ar por um momento, mas desta vez não desceu. Ela olhou para aquela mão,
Depois levantou a cabeça lentamente e, com muito cuidado, ergueu sua própria mão e a fez tocar o pulso dele. Um breve contato. Mas naquele instante, o ar mudou completamente. Não foi a ponta dos dedos, mas o pulso. Não foi um abraço, mas foi mais nítido do que qualquer outro toque. Ele inspirou e ela piscou. Ninguém se moveu mais. Parecia que quem se movesse perderia e, ao mesmo tempo, perderia tudo. Eu sei que não deveríamos fazer isso. A voz dela era quase um sussurro. Ele assentiu. Sabia muito bem. A vida de cada um, o passado de cada um e a realidade para a qual deveriam voltar quando a viagem terminasse. Esta noite não era para sempre, e por isso era mais perigosa. É por isso que... Ele não terminou a frase, mas ela entendeu o que vinha depois. A frase, é por isso que não consigo parar e é por isso que tenho mais medo, coexistiam. A mão dela desceu lentamente do pulso dele e roçou as costas da mão dele, intencionalmente ou não. Com aquele roçar, ele tremeu muito sutilmente. Eles se aproximaram cada vez mais. A uma distância em que as testas quase se tocavam. A respiração se misturava, a temperatura do corpo era sentida. Ele inclinou a cabeça um pouco, e ela fechou os olhos e os abriu novamente. Ainda não se tocaram, mas já parecia que haviam se tocado o suficiente, porque em seus corações já haviam cruzado aquela linha inúmeras vezes. Ele inclinou o rosto para perto do ouvido dela. Os lábios não se tocaram, apenas o hálito roçou. Se eu voltar agora, acho que vou me arrepender. Aquela palavra não era um pedido para que ficasse. Era uma palavra que deixava a escolha para ela. Ela ficou em silêncio por um momento. Aquele silêncio não era uma fuga, mas um tempo para reunir coragem. Eu também. A resposta dela não foi firme, mas foi sincera. Eles ainda estavam na linha. A fronteira onde um passo a mais mudaria tudo. Ele, como se fosse segurar a mão dela, em vez disso, pressionou levemente a palma da mão dela com a ponta dos dedos. Não segurou. Mas aquele calor permaneceu por muito tempo. O relógio no convés soou, marcando a hora. A noite se aprofundou e o navio continuou avançando. Os dois permaneceram ali, sem se mover, sem se afastar. Como pessoas que desejavam que aquele momento não terminasse, mas sabiam que precisava terminar. Ele encostou a testa dela levemente na sua. Por um breve instante. Não foram os lábios, nem um abraço. Mas aquele contato foi intenso o suficiente para prender a respiração. Ela fechou os olhos, e a mão dele parou perto do ombro dela, como uma última promessa de que não iria além. E os dois soltaram o ar ao mesmo tempo. A emoção ainda não explodida encheu o espaço entre eles como a calmaria antes da tempestade. Palavras não eram necessárias. Já havia sido dito demais. Esta noite ainda não havia terminado, e a escolha ainda não havia sido feita. O mar brilhava silenciosamente, e aquela luz fazia com que as sombras dos dois se sobrepusessem como uma só, como se já tivessem se tocado. A chuva começou a cair de forma muito repentina. A primeira gota que caiu no convés fez um som baixo, e esse som logo se multiplicou por dezenas, centenas. O ar ficou mais denso, e a iluminação, refletida na água da chuva, tremeluzia suavemente. Ela estava perto da amurada quando sentiu a chuva e, como se estivesse fugindo, tentou entrar, mas parou. Já sabia que esta era uma noite da qual não se podia escapar. Ele a observava a alguns passos de distância, o cabelo molhado pela chuva, a umidade que pousava em seus ombros e, sobre tudo isso, a hesitação sobreposta. Ele não procurou um guarda-chuva, nem tirou o paletó para cobri-la. Em vez disso, aproximou-se lentamente. Ambos sabiam que esta não era uma noite para ser protegido, mas uma noite para se entregar. A chuva apagou os sons entre eles. A música que se ouvia de longe, os passos de outras pessoas, tudo desapareceu. Restavam apenas o som da respiração e o ritmo criado pelas gotas de chuva. Quando ela virou a cabeça, o rosto dele estava muito perto. Diferente das muitas noites anteriores, desta vez ela não recuou. Eu não aguento mais. As palavras dele eram baixas, e um tremor se misturava a elas. Não era o tremor do desejo, mas o som de uma longa contenção se quebrando.
Ela não disse nada. Em vez disso, deu um passo à frente. Com essa única escolha, muita coisa já estava decidida. A roupa molhada pela chuva grudava na pele e era fria, mas o ar entre os dois era quente. A respiração dela se dissipou perto do peito dele, e ele, sentindo aquele sopro, fechou os olhos. As mãos ainda eram cuidadosas. Não abraçaram a cintura, nem seguraram o rosto. Em vez disso, as costas de uma mão tocaram as costas da outra. O calor transmitido pela pele molhada comunicava emoções antes mesmo das palavras. A testa dela tocou o ombro dele. Aquele contato era menos uma intenção e mais uma confissão de que não conseguia mais suportar. Ele inclinou a cabeça lentamente e apoiou sua testa sobre a cabeça dela. A respiração se misturou e a chuva e o calor do corpo se tornaram indistinguíveis. Ambos sabiam por quantas noites haviam suportado e resistido por este momento. Está tudo bem. O sussurro dela era uma permissão e um consolo. Só então ele moveu as mãos. Com cuidado, muito lentamente. Em vez de envolver o braço dela, ele colocou a mão perto do cotovelo dela, como se estivesse deixando um caminho para que ela pudesse escapar. Mas ela não escapou. Pelo contrário, inclinou-se ainda mais na direção dele. Essa escolha foi mais clara do que todas as palavras. A chuva caiu mais forte e a iluminação ficou turva, como se o mundo estivesse tentando esconder esta noite. A respiração dela parou perto do pescoço dele e ele se entregou àquele sopro. Os lábios ainda não se tocaram, mas já estavam perto o suficiente. Conforme as respirações se misturavam, frases não ditas se espalhavam pela pele um do outro. Ele soltou o ar baixo perto do ouvido dela. Com aquele sopro, ela fechou os olhos. Naquele momento, não pensou mais. O amanhã, a vida para a qual voltar, as responsabilidades, tudo foi deixado para trás por um momento. Apenas este momento existia. E apenas este sentimento parecia ser a verdade. A mão dela pousou sobre o peito dele. Os batimentos cardíacos eram transmitidos diretamente para a palma da mão. Um ritmo rápido, profundo, impossível de esconder. Ele sobrepôs sua mão à dela. Não apertou. Em vez disso, pressionou levemente, como um sinal de que, estou aqui. Ela levantou a cabeça e olhou para o rosto dele. Um olhar em que a água da chuva e a emoção se misturavam. A uma distância em que os lábios quase se tocavam, os dois pararam por um momento. Era o último momento para aceitar verdadeiramente esta noite. E muito lentamente, a respiração dela se dissolveu na respiração dele. Se tocaram ou não, já não importava. Já havia muito mais do que isso passando entre eles. O corpo entendeu primeiro, e o coração o seguiu. Ele a abraçou. Não com força, nem de uma forma possessiva. Ele a envolveu com os dois braços, como se a protegesse da chuva, como se a abrigasse do frio. Ela, naquele abraço, relaxou os ombros. Não era a sensação de lágrimas contidas por muito tempo, mas de um calor contido por muito tempo fluindo. O tempo passou devagar. Ou melhor, parecia não passar. A chuva, a respiração e o calor do corpo eram o relógio daquela noite. A testa dela tocou seu pescoço, e ele aceitou aquele peso. Não disse nada. Palavras não eram necessárias. Já havia sido transmitido demais. Esta noite estava mais próxima da libertação do que da paixão, mais próxima da aceitação do que do desejo. A escolha de não negar o desejo um pelo outro. No silêncio criado por essa escolha, os dois, pela primeira vez, respiraram completamente. A chuva ainda caía, e o cruzeiro avançava silenciosamente. O mundo não havia mudado, mas os dois claramente haviam mudado. O que restaria quando esta noite passasse, que tipo de memória se tornaria, eles não sabiam. Mas, pelo menos por este momento, era o suficiente. Quando a respiração dela se acalmou em seu peito, ele permaneceu quieto, com os olhos fechados. Não para lembrar esta noite por muito tempo, mas para gravar este sentimento em seu corpo. Nada ainda havia terminado, e muitas coisas ainda não haviam sido ditas. Mas tudo isso era para depois. Por agora, a noite era feita apenas de chuva, respiração e calor. A manhã chegou de forma terrivelmente comum,
A luz do sol que se infiltrava pelas cortinas estava silenciosa, como se não soubesse dos segredos da noite, e o mar brilhava com um rosto que havia apagado completamente os vestígios do dia anterior. Ela sentou-se na beira da cama, com as mãos entrelaçadas, e permaneceu imóvel por um tempo. Não foi o corpo, mas a mente que despertou primeiro. A respiração de ontem, o som da chuva, o calor daquele abraço pareciam ainda estar em algum lugar na sua pele, mas ao mesmo tempo pareciam tão distantes. Ele estava de pé, junto à janela, olhando o mar. Estava em silêncio. O fato de o silêncio não ser estranho era o que o tornava ainda mais peculiar. Entre os dois, o eco da noite fluía serenamente, e essa serenidade continha tanto conforto quanto inquietação. Ela não queria que o silêncio fosse quebrado, mas sabia que alguém precisava falar. Ontem, ela começou a falar, mas a frase não terminou. Enquanto escolhia as palavras, a emoção veio primeiro. Ele, sem se virar, apenas assentiu. Ele também estava no mesmo ponto. Diante de uma emoção difícil de nomear, ambos eram inexperientes. O que a noite deixou não foi apenas alegria. Havia responsabilidade, havia perguntas e havia a realidade para a qual voltar. Ela estava confusa se havia fugido ou se havia tido coragem. Teria sido uma ilusão criada por uma longa solidão? Ou seria a prova de que finalmente estava viva? Nos olhos com que o olhava ainda havia calor, mas não se sabia se aquele calor prometia um futuro. Ele preparou 2 xícaras de café e as colocou na mesa. As mãos se roçaram por um instante e os dois as recolheram ao mesmo tempo. Era uma hesitação diferente da de ontem. Uma distância que se tornara mais cuidadosa por ter se aprofundado. Ele disse em voz baixa: "Não me arrependo." As palavras foram honestas e, por isso, mais pesadas. Ela levantou a cabeça ao ouvi-las. Seus olhos se encontraram e os dois soltaram o ar ao mesmo tempo. Pelo menos uma coisa era clara. O ontem não fora uma mentira. Na hora do café da manhã, o corredor estava cheio de gente. O som de risadas e o tilintar de pratos puxavam a realidade para perto. Os dois não caminharam lado a lado. Sem combinar, mantiveram naturalmente uma distância de alguns passos. Essa distância não parecia uma negação, mas uma escolha para se protegerem mutuamente. Mas essa escolha não aliviava o coração. Na entrada do restaurante, ela parou. Ele também parou. Ficaram frente a frente, e uma breve hesitação fluiu. "Vamos tomar um pouco de ar?" A sugestão dele parecia um sinal de que precisavam de um tempo para organizar os pensamentos, não uma fuga. Ao saírem para o convés, o vento da manhã lavou o calor da noite. O ar frio tocou seu rosto e só então ela sentiu que estava pisando na realidade. "Isso é amor?" A pergunta dela não foi leve. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o mar e pensou. A palavra amor exigia muitas coisas: promessas, futuro, responsabilidade. Mas a emoção da noite anterior fora clara e profunda. Ele disse lentamente: "Acho que ainda é cedo para dar um nome. Mas o que é certo é que não é algo que possamos simplesmente deixar passar." Essas palavras a tranquilizaram, mas também trouxeram uma nova ansiedade. Ter se aprofundado também significava que poderia doer mais. Naquele momento, alguém chamou o nome dele. Olhando para trás, surpreso, viu uma mulher de meia idade se aproximando. Com uma expressão amigável, mas cautelosa, ela entendeu a situação de uma só vez. Percebeu novamente que nesta viagem, o mundo de cada um estava embarcado junto. "É alguém que você conhece?" A voz dela não tremeu, mas seu coração batia rápido. Ele hesitou por um momento e assentiu. "É uma antiga conhecida." Naquelas palavras, havia um passado ainda não resolvido. Ela não perguntou mais nada. Em vez disso, deu um passo para trás. A conexão criada pela noite anterior ainda existia, mas a realidade estava claramente presente. A mulher trocou cumprimentos e se foi. Após um breve silêncio, ele disse em voz baixa: "Tenho algo para te dizer." Ele falou honestamente sobre sua vida, sobre o lugar para onde precisava voltar e sobre um relacionamento que não havia terminado. Não se desculpou, nem tentou embelezar a situação.
Ao ouvir a história, o coração dela ficou complicado, mas ao mesmo tempo, uma confiança surgiu. A verdade é sempre dolorosa, mas menos cruel que a mentira. Então, ontem, eu deveria ter sido mais cuidadosa? Ele balançou a cabeça em resposta à pergunta dela. Não, ontem foi ontem, e foi real. Com essa resposta, ela fechou os olhos por um momento. Talvez este sentimento ficasse como uma experiência, não como uma posse, mas experiências também mudam as pessoas. Os dois já eram pessoas diferentes do que eram ontem. À medida que o meio-dia se aproximava, o navio seguia para o próximo porto. As pessoas falavam sobre planos de turismo, e a rotina recomeçava a fluir. Ela se apoiou na amurada e olhou o mar. Ele ficou ao seu lado. Desta vez, a uma distância nem mais longe, nem mais perto. Mas diferente de ontem, essa distância era resultado de uma escolha. Estarei aqui esta noite também. As palavras dele soaram como uma porta aberta, não como uma expectativa. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, sorriu. Naquele sorriso havia tanto coragem quanto medo. Vou pensar. Essa resposta foi suficiente. Nem tudo precisava ser decidido. O importante era o fato de não terem se ignorado. A manhã passou assim. Uma manhã comum, mas diferente da anterior. A noite de ontem havia terminado, mas seu eco não desaparecera. Se era amor ou fuga, ainda não se sabia. Mas uma coisa era certa. Eles aprenderam a sentir novamente, e esse aprendizado era irreversível. O mar continuava a brilhar, e o cruzeiro seguia em frente. O coração ainda estava complicado, mas havia se aprofundado. Agora, eles pareciam saber um pouco como se entender, mesmo no silêncio. O tempo entre a manhã e a noite passou rapidamente. Enquanto o cruzeiro se dirigia ao último porto, os dois não dependiam mais apenas do acaso. Em vez disso, compartilhavam intencionalmente o mesmo espaço e escolhiam intencionalmente o silêncio. Aquele silêncio não era uma fuga, mas algo próximo a um acordo. Ambos já sabiam que havia coisas que só se ouvem quando se economizam as palavras. Ela se apoiou na amurada, observando o mar. As ondas estavam mais calmas que no dia anterior, e a luz do sol criava um caminho sobre a água. Ele estava um pouco afastado, mas seu olhar sempre a alcançava. Distância, mas uma conexão que não se desfazia. A forma dessa relação estava se tornando clara. Uma escolha de não possuir, mas não ignorar. Chegaremos esta noite. As palavras dele eram um fato e, ao mesmo tempo, uma sentença que anunciava o fim. Ela assentiu. O peso da palavra fim era maior do que ela pensava. O fim sempre exigia uma decisão, e uma decisão exigia coragem. Ela, sem desviar o olhar do mar, disse: "Mas este tempo permanecerá, não é?" Naquela tarde, os dois se encontraram novamente no canto mais silencioso do navio. Sentaram-se em cadeiras lado a lado, e enquanto o chá esfriava, conversaram muito. Não revelaram completamente seus passados, mas também não os esconderam. As feridas foram deixadas como estavam, sem embelezamento. No final de cada frase, restava a honestidade. E essa honestidade, paradoxalmente, os tornava mais leves. Antes do pôr do sol, ele lhe entregou uma pequena caixa. Não era nada especial. Era um pequeno marcador de páginas em formato de onda, comprado na loja de souvenirs do cruzeiro. Para que você se lembre desta viagem quando o vir. Ela o aceitou com um sorriso. Escolheu sorrir para não chorar. Obrigada. Não vou esquecer. Aquilo não era uma promessa, nem uma declaração de que se lembraria. Era apenas um fato. Na última noite, os dois estavam novamente no convés. No mesmo lugar do início, mas a sensação era completamente diferente. O vento era quente, e o céu estava limpo. Não havia mais motivo para evitar, nem para se apressar. A escolha já havia sido feita em seus corações. O que restava agora era como concluir essa escolha. Ele a olhou e disse: "Eu não vou pedir para você vir comigo." Aquelas palavras não foram cruéis. Pelo contrário, foram atenciosas. Ela entendeu o motivo. A vida de cada um ainda era pesada, e esse peso não podia ser transferido facilmente.
Mas essa escolha não negava aquela noite. Ela a sentiu lentamente. E por isso eu te agradeço ainda mais. A voz dela tremeu, mas não havia arrependimento. Eles não foram uma fuga um para o outro. Foram um refúgio, uma confirmação. A prova de que ainda podiam sentir. A prova de que o coração ainda podia se abrir. Apenas isso já era suficiente. Os dois se aproximaram muito lentamente. Desta vez, com menos hesitação. Já sabiam o que precisavam saber. Já sentiam o que precisavam sentir. Ele levantou a mão e a pousou no ombro dela. Não a envolveu. Apenas permaneceu. Ela apoiou a testa no peito dele. As respirações se misturaram harmoniosamente e o calor era reconfortante. Ele deixou seus lábios repousarem por um momento na testa dela, um gesto mais próximo de uma despedida do que de um beijo. Ela fechou os olhos. Seu coração ficou estranhamente sereno. Foi a primeira vez que percebeu que uma despedida nem sempre é dolorosa. Alguns encontros não permanecem, mas se infiltram. Eu fui feliz, ele disse. Ela levantou a cabeça. Eu também. Foram frases curtas, mas não havia mentira nelas. Eles não disseram mais nada. Se falassem mais, a saudade poderia se transformar em algo como uma promessa, e esta relação deveria permanecer como uma memória, não uma promessa. Só assim poderia manter seu perfume por muito tempo. O navio começou a diminuir a velocidade, e as luzes do porto começaram a aparecer à distância. Os passos das pessoas se tornaram mais apressados, e a viagem se preparava para voltar à realidade. Os dois, pela última vez, ficaram lado a lado, olhando o mar. As sombras se sobrepuseram por um longo tempo. Depois se separaram novamente. No momento do desembarque, ele a chamou. Quando ela se virou, ele sorriu serenamente. Se em algum lugar eu vir o mar de novo, vou me lembrar de hoje. Ela assentiu. Nesse dia, acho que conseguirei sorrir. Ambos sabiam que aquelas palavras eram sinceras. Eles não viram as costas um do outro. Caminharam em direções diferentes ao mesmo tempo. Acreditavam que a escolha de não olhar para trás tornaria essa memória mais sólida. Mesmo no barulho do porto, a quietude da noite não desapareceu facilmente. Com o passar do tempo, de volta às suas vidas cotidianas, às vezes aquela noite vinha à mente. O cheiro do mar, a respiração do oceano e as frases não ditas. A memória não era dolorosa. Pelo contrário, era quente. Como um perfume antigo, umedecia o coração de repente. A solidão na maturidade não desapareceu completamente, mas mudou. Agora não era um vazio, mas um espaço em branco. Um espaço em branco que eles sabiam que podia ser preenchido. Ela, ao ler um livro e ver o marcador de páginas, e ele, ao passar pelo mar, lembravam-se da mesma noite, o mesmo momento, em lugares diferentes. Aquela noite havia terminado, mas não fora esquecida. E o simples fato de não ser esquecida já tornava aquele encontro significativo o suficiente. Não havia problema em não chamá-lo de amor. A serenidade escolhida estava substituindo esse nome. Sinta agora mesmo as emoções daquela noite no vídeo. A respiração que eles deixaram, os sentimentos não ditos e o momento de uma escolha deslumbrante.